Se você tem a Bíblia, a leitura vai ser feita em Romanos, no capítulo 10, vamos ler a partir do verso 8. Diz o seguinte: mas o que diz as Escrituras? Então essa passagem, ela é citada em Deuteronômio 30, 14, é a mesma mensagem, mas usada em Romanos. A palavra de Deus, ela está junto de ti mesmo, ela está já na tua boca, dentro do teu espírito, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, ou a palavra rima, e no original grego quer dizer a palavra rima, revelada, a saber. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é com o coração, ou com o centro do Espírito, que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Irmãos e irmãs, então todo cristão recebe um novo espírito, chamado homem interior. Então Deus opera através do nosso espírito. Então foi ministrado lá em Efésios 3:20, que Deus fará além, mas segundo o poder que está em nós. Então, na medida que você ora em línguas, ora no Espírito, como está em Judas, verso 20, edificando a vós mesmo, o seu Espírito fortalece. É onde está o Espírito Santo, é dentro do nosso Espírito. Se o homem interior não desenvolve, então as obras da carne ficam mandando. Mas se o homem interior desenvolve, vai produzir fruto do Espírito. Então foi falado que os frutos, eles dividem em 3 níveis: frutos para Deus, frutos para si mesmo, frutos que se relacionam ao próximo. São 9 frutos. O amor ágape divide em gozo, paz e alegria, que é o fruto para nós. Fidelidade é a mansidão, o domínio próprio, que relaciona com Deus. Ser fiel, domínio próprio, não pecar, e mansidão, para você não agir negativamente. E bondade, benignidade, e também você ser piedoso em relação ao próximo. Isto é quando o homem interior vai desenvolvendo. Mas na medida que o homem interior desenvolve, nós temos que ter a fé do tipo de Deus, porque Jesus falou com a figueira: ninguém coma mais fruto de ti. Então a figueira secou. Por quê? Porque Jesus falou a palavra da fé. Então quando você anda no Espírito, você tem que ter a palavra da fé. Só a palavra viva que funciona. Se você não tiver o homem interior desenvolvido, você vai falar a palavra logos, que é a letra. A letra mata, tá? O próprio Jesus falou, mas o Espírito vivifica. Então a importância de ter o homem interior desenvolvido, porque aí a palavra vai tornar rema, revelada, viva. Por quê? Existe uma passagem em Hebreus, você pode até ler esta passagem em Hebreus 10, 16, que diz: na nova aliança que eu farei, diz o Senhor, eu porei a minha palavra nos vossos corações, e eu mesmo escreverei a minha palavra nos vossos entendimentos. Então veja bem que quando a pessoa vai andando no Espírito, a palavra vai tornando viva, escrita nas tábuas do coração. Antes a palavra foi escrita nas tábuas da lei, de pedra. Hoje a palavra é escrita em papel, logos. Mas a nova aliança diz que esta palavra ela passa a ser escrita no nosso espírito, por isso chama rema. Então quando você lê a palavra e medita nela, ela vai tornando viva. Aí você encontra um problema na vida, uma dificuldade, você vai ler a palavra, ou você vai falar: Senhor, está escrito, está no meu coração já, eu creio, eu tenho certeza, Senhor, o Espírito Santo testifica que essa palavra é verdadeira. Aí você ora a palavra, você não tem que ficar pedindo bênção, você vai liberar a palavra. Isso se chama palavra da fé, ou palavra rema. Isto que a igreja primitiva fazia, eles liberavam a palavra no Espírito, a palavra rema, revelada. Então, para a palavra ir ficando viva, Deus falou com Josué: medita na minha palavra, dia e noite, então prudentemente te conduzirá. O que é meditar? Meditar vem da palavra grega rúmunos, que vem de ruminante. A vaca é um animal ruminante, porque ela come capim, e ela depois regurgita o capim, quando está lá sentada no pasto, e mastiga de novo. Por isso que a vaca é ruminante, ela come de novo o mesmo alimento.
Então a palavra meditar é você ler a palavra ou você ouvir a mensagem e ficar meditando. Senhor, tu falou essa palavra, Senhor, está escrito, e eu vou repeti-la, eu vou meditar nela, eu vou declarar ela. Então, na medida que Josué meditava dia e noite na palavra, ficava guardado no coração dele. Na hora que tinha um problema, ele orava aquela palavra e cumpria. Então veja que quanto mais a pessoa medita na palavra, ela vai tornando rema. Agora nós lemos aqui outra passagem. A palavra está na tua boca, perto de ti, no teu coração. Volte agora essa passagem que lemos em Romanos. Essa passagem ela está relatada também em Deuteronômio 30, 14. Então veja bem, a palavra está junto de ti, na tua boca e no centro do teu espírito. É a palavra viva, rema, revelada, a palavra que pregamos. Se tu confessar esta palavra de todo o coração, por exemplo, crê em Jesus, que ressuscitou, vês que com o coração se crê e com a boca faz confissão, então a palavra vai se realizar. Então esta passagem, ela mostra que para a palavra tornar rema, você tem que confessar ela. Agora, o confessar a palavra é você liberar ela sobre o problema. Então vamos supor que está com uma doença. Você confessa a palavra. Senhor, em Isaías 53, o Senhor já levou minhas dores, minha enfermidade. Então você vai confessando ela. Confessar é declarar, é falar ela, é crer, é expor a palavra. E ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a palavra tem que ser verbalmente falada. Você tem que falar ela. Por isso que Jesus falou com a figueira: figueira, ninguém vai comer fruto de ti. Então Jesus falou a palavra na sua boca, ele confessou o que ele queria, e no outro dia eles voltavam de Jerusalém, a figueira estava seca. Então isso é a palavra rema, a palavra da fé. E isso só funciona se o seu espírito tiver desenvolvido, o homem interior. Então todo cristão tem alma, corpo e espírito. O espírito é dado quando aceita Jesus. Quando a pessoa não tem Jesus, o espírito está morto. Ele tem só a alma, a mente e o corpo. Mas quando Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer na água e no espírito não vai ver o reino do céu. Então o espírito é dado para nós, novidade de vida. O espírito vai desenvolvendo quanto mais ora no espírito. Judas verso 20. A prática é você ter a palavra rema, de você falar a palavra e ela cumprir, de você ter a palavra escrita nas tábuas do coração. Então você vai desenvolvendo o espírito, Deus vai escrever nas tábuas do seu coração. Vamos dar o exemplo. Se você tiver só uma folhinha de papel desse tamanho, você pode ao máximo escrever aqui algumas frases. Isso que ocorre. Se você tiver no seu homem interior um pouco de desenvolvimento, algumas palavras vão ficar vivas. Por isso que você fala: eu orei até obteve a bênção. Mas eu orei para aquele outro problema, não veio. Por quê? Porque o máximo que seu espírito conseguiu gravar e ficar vivo foi algumas promessas. Mas se o seu homem interior desenvolve, vai aumentando a folha. Por isso que está lá em Hebreus: escreverei no vosso entendimento, no vosso coração minhas leis. Então vai ficando vivo a palavra. Quanto mais o espírito aumenta, o homem interior, mais promessas vão ficando vivas no seu espírito. Então na hora que encontrar algum problema, se aquela promessa está viva em você, você ora ela, libera na boca, confessa ela, e ela vai cumprir. A palavra do Senhor não voltará vazia. Ou seja, a palavra viva, rema, revelada. Mas depende de você estar sempre orando, liberando a palavra, confessando a palavra, adorando a Deus. Porque o nosso homem interior, que é o espírito, ele se mantém forte através da oração, de confessar a palavra, de meditar a palavra de Deus. Mas se você alimentar mais a alma, a mente, então aí o espírito não fica forte. Nós temos que cada vez mais renovar o entendimento, como está também em Romanos, pelo que renovemos o nosso entendimento, para experimentar a boa e agradável vontade de Deus. A nossa mente é igual uma esponja de água. Você põe lá na água, ela suga a água. Então a Bíblia declara que nós temos que renovar a mente. Por isso que tem que meditar na palavra. Isso vai limpando a mente da sujeira. Confessar a palavra. Porque a mente
ela está impregnada de dúvida, de obra da carne, de pessimismo. Mas se você vai confessando a palavra, a sua mente vai ficando impregnada. Está confessando que eu sou sarado, está confessando que eu sou próspero, está liberando as promessas, mas a sua mente também fica assimilando as coisas mundanas. Mas se você desenvolve o homem interior, vai acabar que a sua mente vai se renovando. Então aí a mente fica dominada pelo Espírito, onde mora o Espírito Santo, que reflete no corpo. Então a igreja primitiva, ela tinha a palavra rema, revelada. Eles falavam a palavra e cumpria. Esta é a palavra viva. Então não adianta só recitar versículo ou falar uma palavra mental. Aí é logos, é letra. A letra mata. Por isso que a letra traz confusão. Por isso que tem muitos tipos de pregação, muitos tipos de igreja, porque as pessoas estão falando da letra. Não, eu entendo dessa maneira. O outro pastor fala, não entendo dessa maneira. Não está escrito aqui, eu interpreto assim. De acordo com a interpretação humana, existem 5 tipos de interpretação. Para quem estuda a interpretação, chama a teologia. Teologia quer dizer o estudo de interpretar um estudo. Por exemplo, tem interpretação literal, tem interpretação analógica, de comparar uma coisa com a outra, tem a interpretação temporal, que interpreta no período do passado, ou atual, ou futuro, ou tem a interpretação também que a pessoa interpreta de acordo com a cultura. Isso aí é empregado na ciência humana, mas isso não se aplica na palavra de Deus, porque só existe uma interpretação dada pelo Espírito de Deus, e a única maneira de saber a interpretação do Espírito de Deus é orar e andar e viver no Espírito, porque aí o próprio Espírito Santo vai falar a palavra viva. Por isso que a igreja primitiva tinha a visão clara do caráter de Cristo. Mas hoje em muitas igrejas falta o andar no Espírito. Então aí há interpretações divergentes. Não quer dizer que nem todos têm a unção, ou todos têm. É o que eu falei. Se desenvolver alguma parte, alguma passagem pode até ficar viva. Quando orou no Espírito, ou adorou a Deus, mas muitas vezes a igreja está sufocando o Espírito de Deus. Por exemplo, não ora em línguas, no Espírito. Muitas vezes está orando em línguas, a igreja já proíbe, já não tem nem culto de oração, ou não leva o povo a orar de madrugada, jejuar. Muitas vezes só quer que o povo fique só buscando bênção e bênção. Receber bênção para o corpo não desenvolve o homem interior, recebe só a bênção externa. Mas quando ora para o homem interior, aí o homem interior desenvolve, como foi falado. O menor tempo de oração que é gasto nas igrejas é não orar para o homem interior. Paulo orou para o homem interior. Efésios 2,14. Ele falou: Senhor, peço que o Espírito Santo corrobore no homem interior dos Efésios. Então ele estava orando para o Espírito da igreja em Éfeso. Hoje, muitas vezes, você não vê orar para o homem interior. Então, quando você tiver essa visão mais clara, ore e fale: Senhor, eu não vou preocupar com os problemas, eu quero meu homem interior desenvolvido. Então o Espírito Santo foi dado para nos ajudar. Não deixe o homem adâmico dominar. Adore e exalte a Deus, e o homem interior vai desenvolvendo. Mas aí você vai notar que a palavra vai começar a ser escrita nas tábuas do coração. Ou já começou, ou já está até escrito. Por isso que eu falei, algumas promessas cumprem muitas pessoas, mas nem todas. As que cumprem é porque está escrito já lá no coração, mas o espaço está pouco, o homem interior nos envolveu, ou começou a orar, depois descambou para a carne de novo, começou a orar, aí ocorre um problema na igreja, murmura, fofoca, queixume, e a carne volta a sufocar de novo. Mas se você for, não quero saber de homem adâmico, de obra da carne, quer é orar no Espírito, aí vai ampliando o seu espírito e vai cada vez mais escrevendo promessas nas tábuas do seu coração, e aí as promessas vão se ampliando, e no momento adequado, ou na hora que tiver o problema, ora aquela palavra, ela vai cumprir. Veja que Jesus se deparou com um problema, ele estava com fome, não tinha nada que comer, e ele encontra uma figueira, e ele fala: figueira, não tem figo? Então ninguém vai comer mais figo de ti. Veja bem, não é uma loucura conversar com árvore, mas Jesus falou com a figueira: figueira, não tem figo,
então ninguém vai comer mais figo de ti. E foi embora, foi para Jerusalém limpar lá o templo. No outro dia volta para Betânia pelo mesmo caminho. Pedro fala: mestre, a figueira que tu amaldiçoou ontem está seca. Aí Jesus fala: meus discípulos, tenha a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? É confessar a palavra. A palavra já está viva. Então na hora que Jesus falou com a figueira, não havia dúvida alguma. Ele falou: vai secar essa figueira e não vai ninguém mais usá-la, nem comer mais nada dela. Ele operou isso para mostrar que Jesus deu a ordem para termos esta mesma fé, liberar a palavra rema. Mas a palavra rema é para quem tem o homem interior desenvolvido. Se o espírito não aumentar, o homem interior, aí fica na letra. A pessoa converteu, o espírito está lá dentro, mas sufocado, aí a alma tenta mandar. A alma é o homem adâmico ainda, muitas vezes caído, que produz obra da carne. É onde o inimigo interfere. Mas se a igreja desenvolver o espírito, cada vez mais vai ter a mente de Cristo. E o grande fundamento é a palavra tornar poderosa. Então a palavra já está perto de ti, dentro de ti. Confesse ela. Quanto mais você confessar, quanto mais você falar ela, mais a sua mente fica limpa. Quanto mais você meditar na palavra, ocorre outra coisa. A meditação da palavra, ela te traz o quê? Ela vai te alimentando. A meditação da palavra faz o espírito fortalecer mais ainda. O confessar a palavra faz a liberação das bênçãos. Então essa é outra etapa. E nós vamos ainda falar de você não viver por sentimento, nem por vista, mas viver o que a palavra de Deus diz. E usar a palavra da fé. E cada vez mais você compreender se está aumentando as promessas vivas no seu coração. O exemplo muito claro de uma palavra rema: Jesus estava andando em cima do mar, porque ele estava lá na Galileia, e ele mandou os discípulos ir de barco para outro lado do mar da Galileia. Jesus vai andando em cima da água, não afunda. Os discípulos veem um homem vindo em cima do mar, eles falam: é um fantasma. Mas Jesus fala: não, meus discípulos, aqueitai-vos, sou eu. Aí Pedro fala: mestre, se tu és Jesus mesmo, manda eu ter em cima das águas. Então Jesus fala: venha Pedro, pode descer aí do barco e andar em cima aí das águas do mar. Então Pedro desce e vai andando, vai caminhando. A distância seria quase uns 50 a 80 metros de distância que Jesus estava do barco. Pedro, vendo o vento forte e o mar bravio, aquele lago de Genezaré, ele começa a afundar, mas ele andou muito tempo. Por que Pedro andou? Porque Jesus deu palavra rema para ele, a palavra ficou viva, e ele creu. Mas aí ele começa a dar vazão aos sentimentos. O vento forte, ele olha para o mar e sabe que ali há profundezas grandes naquele mar de Genezaré, e os pés molhados. E ele vê ali as ondas aumentando. Então ele começa a dar vazão aos sentimentos, em vez de manter a palavra rema. Ele começa a afundar. Por isso que o cristão não pode ficar olhando problema, mas confessar a palavra, ela vai cumprir. Então Pedro recebeu a palavra rema e andou no mar. Só afundou porque deu lugar a sentimento. Então amanhã é a sequência que vamos falar. Como que você não vive mais sentidos humanos, mas vive no espírito, na palavra rema. Aí você pode estar atravessando o problema que for, a palavra liberada, ela não voltará vazia, como Deus falou através do profeta Isaías. Então esta é mais uma etapa, o que é a palavra rema. Muitos já sabem, está sendo ministrado. Desenvolver o espírito e o homem interior prevalecer, e temos a palavra revelada, viva, que é a base da igreja, como está aqui em Romanos. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se confessar a palavra, aí vai cumprir a salvação, vai cumprir toda a vitória, porque salvação é tudo, é vitória, salvação é milagre, é cura, é prosperidade, é vida eterna, é alegria, é todas as bênçãos. Então você tem que aprender isso, confessar a palavra viva. E aí
nada vai te derrotar mais. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Então essa é mais uma etapa, e amanhã segue a mensagem, que é você não viver por sentimento, nem por vista, mas por fé.